E vocês como é que estão? Estamos bem, olha, a Matilde adora estar em casa, está a ser o sonho da vida dela. O sonho. Acorda, "Mãe, hoje vamos brincar às princesas, pai, hoje vamos brincar, somos amigos e primos, e depois tu vens e salvas-me e não sei o quê. Hoje maquilhamos, amanhã não sei o quê. Bem, é sério. Só que ao mesmo tempo agora temos que introduzir a escola online, porque ela vai para o primeiro ciclo. E enfim, onde no nosso tempo uma professora primária te ensinava do zero, e por isso Hum, era a diferença da pré para o primeiro, agora eles insistem que tu tens que ir para a primária já quase a saber tudo e a professora só está pois lá. é. Eu acho horrível, para te ser sincera, mas pronto. Então a miúda agora tem que começar a fazer aulas online, fichinhas fáceis, claro, Hum. mas fichinhas, e pronto, ainda há um bocado estamos a adaptar a isso. O Tito fez 4 anos, uma espécie de um selvagem e ninguém consegue que ele fique na internet a falar com os colegas. Faz tipo, esquece. Ninguém consegue que ele fique com os colegas a falar na internet com a professora. Está a ser impossível. Não conseguimos. De resto, ela tem as aulas de balé por internet. Pronto, eu A e o sério? Rodrigo. O Rodrigo tem. Isso Que por acaso é fixe. giro. E resulta? É giro. Resulta, elas ficam muito. Pronto, tem que se vestir, como se fosse para a aula mesmo, e estão ali muito sérias, embora haja tudo. No nosso caso, está a Matilde a fazer a aula, os cães a passarem, ou estão deitados ao lado dela, o irmão passa em tronco nu, a professora parte-se a rir. As outras é, vou à casa de banho, outras estão não sei onde. Claro, é um bocado. Mas Mas fazem pronto. quê? Fazem no Mas Zoom? fazem no Zoom, exato. É fixe porque o prof pode estar a ver e corrigir. Vê. E Hum. elas até vão fazer agora um exame, o primeiro, e A é sério? assim. Vai ser assim, tá? Ah, mas, o que o meu irmão me disse no outro dia é que, parecendo estranho, há mais pessoas a fazer desporto neste momento. Olha, vamos ver. Por exemplo, aqui em casa, o Rodrigo corre todos os dias praticamente e vai andar de bicicleta. Em família, vamos sempre de bicicleta. No outro dia fomos até Mindelo, portanto, cada um com uma criança atrás, até Mindelo e voltamos. Coisa que, se calhar, antes, apesar de termos tempo que pudéssemos fazer também, não é? Mais ou menos, mas dava-nos um pouco mais, talvez, de preguiça. E no meu caso, eu faço sim algumas aulas online de uma professora daquelas que encontrei, imagina, no Instagram, depois achei piada, depois fui ao site, inscrevi-me e vou fazendo, porque mistura pilates, yoga e eu acho piada, pronto. Mas tu vês aqui à volta, no outro dia vive aqui ao lado um polícia. Hum. Isto de ser polícia é só um mero detalhe. E ele estava chateadíssimo. Veio ter comigo e disse: Alguma vez viu tanta gente a querer correr aqui à volta deste bairro? Eu, Verdade. não. E ele, pois, ridículo. E eu disse: Olha, eu acho que até é bom, as pessoas estão a desportar. E ele, todo chateado com o facto de toda a gente. Não, as pessoas também precisam de sair. E o Sim. desporto é uma boa maneira de. Primeiro, é uma boa maneira de. Isto é verdade. É uma boa maneira de tu observar os teus pulmões. Hum. Se fizeres um desporto de cardio, Sim. seja ele qual for, Sim, andar a sim. pé, correr, não é? Mas achas que podes É ter bom que vais sinais mais. monitorizando. Podes ter sinais mais cedo? Podes perceber mais cedo que não Podes, estás fixe? Nunca tinha pensado nisso. vais monitorizando, porque tu sabes mais ou menos a tua respiração e até onde aguentas, não é? Qual a tua capacidade pulmonar, digamos assim. Hum. E sabes qual é, em subida, em descida, em esforço, em marcha, vais sabendo mais ou menos. Hum. E tu apercebes-te. Outro bom exercício é subir e descer escadas sempre, tu vais-te percebendo Hum. com os mesmos degraus, imagina que tu subirias 40 degraus sem problema nenhum e de repente estás a subir 30 e começas a cansar-te, claro, deves pensar se estás a fazer a digestão, se não estás, mas se não for nada disso, é porque a tua capacidade pulmonar está um pouco menor. Hum. E depois vais monitorizando e vais-te apercebendo se o teu sistema imunitário vai precisando de um boostzinho, como se diz. Hum. Ou se estás bem, ou se até estás com a capacidade de aumentar, o que é bom. Por Nunca tinha outro pensado lado, nisso. pois. Ah. E eu fico toda contente também de ver pessoas na rua, sou-te sincera, porque salvo erro foi quando foi a crise da gripe espanhola. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Quando acabou a crise, houve uma outra crise muito grande em termos de saúde,
que foi provocada pela falta de vitamina D. As pessoas ficaram muito tempo fechadas em casa, realmente ficaram fechadas em casa, e não apanhas vitamina D nem sintetizas. Hoje em dia, com a alimentação que fazemos, normalmente ainda é pior. Há montes de pessoas com déficit de vitamina D. Muitas mesmo. E a vitamina D é essencial para o sistema imunitário. Exatamente. Aliás, dizem que é por causa disso que ficas doente no inverno. É porque não estás exposto suficientemente ao sol durante o inverno, ficas com o sistema imunitário mais fraco. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, que normalmente que acham é porque está mais frio. Não. Isso... Pronto, ou está mais frio, em teoria o teu organismo orienta-se. Porque se o teu organismo seguir a lógica que ele conhece e reconhece, a lógica natural de estar e de ser, ele vai acompanhando os ciclos. Certo? Ele sabe, até porque em teoria, nem é em teoria, era mesmo assim, se tu reparares é assim, isto nada é feito ao acaso, os alimentos que cresciam na tua zona iam modificando conforme as estações, porque conforme as estações o teu organismo precisa de coisas diferentes. Imagina, tu no verão o que há essencialmente, ou o que havia essencialmente é morangos, melancias, melões, esses dessas famílias, amoras, essencialmente frutos vermelhos ou frutos com muita água. Não é? Vamos falar em frutos. Sim. Porquê? No verão, o sistema que tu tens que acalmar é o teu sistema cardiovascular, porque é o que mais rapidamente sofre com as elevadas temperaturas. Portanto, tu necessitas alimentos para baixar a temperatura corporal e acalmar o sistema cardiovascular. Quando passas para o outono, começam a aparecer outros alimentos que te vão fazer a passagem de uma para outra. Isto era sempre assim. Portanto, o teu organismo ia sabendo e empiricamente ia sabendo com que se alimentar. Agora, claro, hoje em dia tu tens de tudo em qualquer altura época, depois do ano. Percebes? E tens outra coisa péssima, já há muitos anos, que é um excesso de açúcar em tudo. Sim, E, portanto, isso é um abuso. o açúcar debilita-te completamente. Ora, chega o inverno, e claro, eu não posso dizer que seja só a vitamina D que te faz adoecer no inverno, mas é uma grande parte. Uma grande responsável, digamos assim. E por isso eu dizer-te que fico contente quando vejo as pessoas na rua, fico mesmo, que penso assim, enquanto as pessoas estavam todas confinadas num ginásio, Sim, fazes isso é. desporto, estás a fazer tudo, mas não estás a fazer uma coisa essencial, que é aproveitar esse momento para que a tua pele sintetize vitamina D. Sim. Percebes? E isso é importantíssimo. Por isso agora eu fico muito contente que corram. Sim, mas depois às vezes há situações em que eu no outro dia, depois de fazer as compras, ao voltar para casa, passo pela praia de carro, não parei, não estive lá, e pá, havia imensa gente na praia, mas via-se isso acontecer de forma irresponsável, sem ter aquela distância de segurança, quase a passarem uns pelos outros, quase a darem encontros uns nos outros, sem quererem saber, já com pressa de aproveitar e fazer, e uns de bike, outros a correr, outros a passear com carrinhos e rodeados de crianças, e alta confusão. É isso aí. Eu concordo completamente contigo, só que acho que tem que haver um equilíbrio no meio disto tudo. Daí até perceber também o teu vizinho. Sim, e eu acho que era nesse sentido que ele estava a dizer, é que de Pois, repente toda a gente sai. Mas eu acho que eu percebo o que tu dizes e uma das coisas que até me... Eu não sou nada alarmista e até tendo a ser um bocado... Como é que eu tenho a dizer? Nestas coisas até tendo a ser bastante positiva e nada alarmista, mas tenho algum receio de que as pessoas comecem a achar que já se pode... que já sim, está tudo bem. sim, Porque apesar de que foi um tempo intenso, em que tivemos que mudar muitos hábitos, sim. e um deles é aprender a estar no aqui e no agora, que é muito complicado para muita gente, não é? Ou para quase todos nós. Na realidade, se me perguntas, não foi tempo suficiente para fazer a transformação no ser humano. Pois não. E, portanto, se amanhã dizem assim, ok, pronto, agora vamos paulatinamente começar a ir vivendo as nossas vidas. O mais certo é que tu vejas as pessoas direitinhas ao Exato, que eram. exato. Eu acho.
Gostava que me surpreendessem, ou gostava que o ser humano me surpreendesse positivamente, mas Sim, eu também. Eu, infelizmente, por acaso, as pessoas com quem tenho falado, muitas delas sinto-as assim um bocadinho pessimistas em relação a isto tudo. Eu acredito que vai acontecer essa fase de quase de. Não é ressaca, mas. Sabes? De querer sair loucamente para aí, sem grandes responsabilidades. E acho que depois, gradualmente, espero eu, se houver algumas pessoas a fazer as coisas corretamente e se forem em número suficiente, acho que as outras vão começar a ponderar e, ok, se calhar estamos a exagerar e se calhar vamos meter as tais máscaras que eles falam, as máscaras sociais e não sei o quê. uhum, uhum. Não sei, mas espero mesmo que as pessoas tenham consciência e que as coisas corram bem. Mas olha, és atriz, fazes outras coisas para além disso, ligadas a medicinas alternativas ou, neste caso, pelo menos acupuntura, isso tudo. Não sei, Sim, tu fazes o que exatamente? Para além da medicina acupuntura tradicional chinesa. tradicional chinesa, pronto. Ou seja, em termos de conteúdo, há ali coisas válidas, interessantes. E para uma pessoa como tu, números desses podem ter a sua importância em termos profissionais. É um argumento para arranjar apoios ou patrocinadores ou sei lá o quê. Claro. E por mais que uma pessoa se queira manter, sei lá, que venha com argumentos tipo, não, mas eu não quero saber disso, eu sou underground e faço a minha cena e não estou a tentar vender-me. E esses números hoje em dia contam. E eu não. E juro-te que tenho mesmo dificuldade em perceber esse fenómeno. E há imensas pessoas dessas que estão ali, têm todas basicamente o mesmo tipo de fotografias, é super repetitivo, não faço a mínima ideia como é que elas conseguem acumular tantos seguidores. E por outro lado, vejo pessoas super interessantes com conteúdos mesmo fixes que não conseguem fazer a diferença nas redes sociais. Sabes que já tive 2 ou 3 projetos que idealizei, e que fui à procura de patrocinadores e de. Uns foram patrocinadores, outros fui apresentar determinados canais de televisão, porque eram coisas muito interessantes, na minha opinião. E no momento certo, na altura certa, e mesmo giras. Um, e uma das coisas que eles fizeram sempre foi pedir-me o Instagram. Hum, E eu pensei sempre assim: pelo Instagram não vão lá, porque obviamente eu não tenho seguidores, nem gente que esteja tão interessada naquilo que estou a dizer. hum. Porque. E eles foram ver. E houve uma pessoa que se sentou comigo e me disse assim: Olha, Bárbara, a tua ideia é fantástica, acho que ia dar certo, tens o perfil ideal para a ideia. Agora vou-te sugerir uma coisa: vamos dar aqui um tempo e vamos ver se ficas com mais followers no Instagram. Olha, tu não Cala-te. tens filhos, juro-te. Não tens filhos? Eu disse: Tenho. Porquê que eles não aparecem? Pô, É porque porque isso dá vende mais mais. followers. Como é que é Eu disse: Pois possível, eu sei, mas olha, meu? eu acho que. Sabes, eu disse: eles podem. E eu até lhes disse assim: Não, pior, ela disse: Mostra-me os teus filhos. E eu, ok. Tinha umas fotografias. O quê? Com estes olhos, com não sei o quê, como é que tu não os pões no Instagram? Tu aumentava-se os teus followers muito. Que ridículo, meu. Que indústria é esta, Sabes? E eu meu? disse: Mas. É. E eu disse assim: Mas quer dizer, para aquilo que eu estou a dizer, não interessa muito os meus filhos e na realidade estou-lhes a dar uma privacidade, um certo respeito, porque eles, coitados, não podem decidir se querem ou não estar aqui. É óbvio que eles vão, se calhar, até achar piada a aparecer, mas depois torna-se um fardo para eles, porque depois vou estar atrás deles a dizer: Olha, agora tens de tirar esta foto comigo, agora temos que fingir que estamos felizes, agora temos que. Então a minha relação com eles também passa a ser uma coisa instrumental, não, Hum. não, se calhar não me interessa. Pois não, mas basta, por exemplo, tu queres mostrar determinado produto, põe a tua filha contigo, porque tens cães ou animais? Eu disse: Tenho. Então põe os animais. Como é que é Eu disse: possível? Sim. Eu disse assim: Olha, às vezes ponho porque eu gosto tanto deles e apetece-me. Ela disse: Pois, mas não são estas fotografias espontâneas, tens que os pôr, percebes? De X maneira, de Y maneira, mostrar não sei o quê. Pronto. Uh, Outros, ou mesmo nessa conversa, já não me lembro,
outra das coisas que me disseram foi que não havia suficiente pele à mostra. E eu disse, mas é que eu não estou a falar de biquínis, para que é que eu me vou pôr na praia a falar, sei lá, sabes, de comer maçãs? Porque é que eu vou estar na praia a comer maçãs? Porque toda a gente sabe que um pouco de pele, pronto, é assim, é um pouco assim. Não quero que a diferença entre a realidade e as redes sociais se comece a confundir. Hum. Sabes? A tua vida não é aquilo. Aquilo é uma Olha, plataforma onde podes mostrar e não sei o quê, mas a tua vida, a verdadeira vida, não é aquilo. Sabes? Tipo, pois, sim, tens. sim, sim, percebo Sabes? perfeitamente. Hum, Mas sabes que a filha de uma amiga minha, eu achei muito engraçado porque se calhar eu é que não estava a perceber ainda ao ponto em que eles vivem esta realidade. A miúda terá talvez 16. E é uma miúda super interessante, mesmo. hum, Gosta de cinema, gosta de literatura, tem ideias interessantes, gosta de política. Mas também é uma miúda fisicamente muito bonita, muito atraente, com muitas hum, curvas. Pronto, tem o melhor dos mundos, digamos. hum, Mas tenho uma conta de Instagram onde, lá está, as poses são aquelas clássicas. Pronto, hum, as poses normais das hum, miúdas. Hum, e depois surpreendeu-me porque, na realidade, soube que ela que tem uma outra conta, que é onde ela diz que é verdadeira, que é uma conta, claro, super interessante e onde ela se expressa e não sei o que mais, mas que é uma conta mais para um nicho que ela não quer que muita gente saiba. hum. É muito engraçada esta ideia. Eu pensei assim, é engraçado pensar que a adolescência agora está a ser feita um pouco assim. Bem, nós sempre tivemos um bocado isso, não é? Nos adolescentes, é tipo, tu em grupo, se calhar a maior parte das pessoas quer mostrar ser uma coisa que depois em privado não é tanto. Sim, Isso faz parte da adolescência, não sim. é? Tens que formar grupos, enfim. Mas achei engraçado como isso se está a transpor para estas plataformas. Hum, Ao ponto de tu teres uma conta que tens que ser igual a todas as outras para ser aceito, e depois tens hum, uma conta onde te sentes tu, mas não queres que muita gente veja, porque aí estás. Porquê? Porque aí sentes que estás ao descoberto. hum. Aí és tu, e se alguém não gostar, ou te mandar um comentário, não sei o quê, ou te desamigar, que é uma coisa que para eles, desamigar é uma coisa horrível. A sério, é uma coisa que Olha, eles não eu nem conseguem. conhecia a expressão desamigar. Ui, aquilo é horrível. Desamigar. Tipo, se alguém te está a ofender, porquê é que não o desamigas? Nem pensar. Tudo menos isso. Isso é horrível. Não se faz. Sabes, tipo, não se faz. E pronto. Isso por Não, acaso achei engraçado. mas de certeza que há montes de pessoas aí que fazem coisas super interessantes e como tu deste agora o exemplo de uma miúda que tem aí uma conta que parece como aquelas outras todas das quais falámos há bocado e que no entanto tem uma segunda em que já tem um conteúdo muito mais interessante e de certeza que há pessoas que podem ter contas como aquelas que descrevemos, que são super banais e que são pessoas super interessantes, só que fazem aquilo porque sabem que funciona e não complicam e fazem, Ah, sim, claro. percebes? E não julgo ninguém. Longe de minha ideia, aliás, impossível eu fazer isso, não sou assim. Olhar para uma conta e dizer esta pessoa, pá, esta gaja é grande otária. Nunca na vida. Sim, sim, Posso sim. achar, sim, posso achar a conta podre ou banal, não me interessa Sim. minimamente. Daí a julgar a pessoa, nunca na vida. Uh, Contudo, acho que, mais uma vez, há aqui uma coisa confusa no que se está a transmitir. Estás a dizer a alguém que para conseguir as coisas na vida é preciso isto, e no final a miúda pode dizer, ou o miúdo, ou tanto faz. Não, mas eu posso meter 3 fotografias minhas de biquíni no Instagram e tenho a vida feita. Ou Claro. seja, percebes? Aí tens que ter, aí se calhar tens que ter uma capacidade emocional grande para saberes distanciar-te do que estás a fazer e dizer assim, eu estou a usar isto como uma ferramenta e vou Sim, sim, pôr porque sim. tudo bem, mas
não me vou identificar com isto. Eu sei quem sou, mas ponho isto porque querem. Pronto, aí é como tudo. Isso, mesmo na carreira de ator, bailarino, intérprete, há montes de coisas que ou tens feitio ou não tens feitio. E ou tens capacidade emocional para encaixe ou não tens e ficas de lado. Eu montes de vezes fiquei de lado. Disse, não me interessa. Até aí vou, até ali não quero. Mas tu, Perdi a na, oportunidade. na verdade, nós estivemos a falar disto tudo, mas eu acho que aquilo que me suscitava mais curiosidade em relação a isto, ao falar contigo, é saber, tu como artista, se sentes alguma frustração ao olhares para isso, ou percebes que a sensibilidade das pessoas, quando decidem seguir esta conta ou aquela conta, afinal é difícil de compreender. O que é que as pessoas estão a seguir? Que interesse é que existe e o que é que lhes está a escapar em não reparar que há coisas que, pá, com verdadeiro conteúdo e com cenas interessantes, sei lá, diferentes, não sei. Olha, eu não sei, eu acho que eu às vezes fico a pensar que eh, não sei, ou é um reflexo de facto, eh, como é que eu tenho de dizer, sem que isto seja, sem que pareça que eu que tenho a mania que sou superior, porque não é isso. Mas ou às vezes fico a pensar que isto é um reflexo do hedonismo e do egocentrismo que vivemos Hum, e, do complexo. Parecemos estar sempre a olhar para nós, enfim. hum, Nós, eu, como é que eu estou, como é que eu sou, como é que me veem, como é que eu nasci, ai, como é que eu me mexo, como é que ele me vê, ai, como é que ela me vê, ai, como é que. É nós e no centro do nosso mundo. E mais o hedonismo, portanto, só queres prazer. E então, muitas vezes, eu acho que isso arrasta a que uma data de contas mais superficiais, digamos assim, mais supérfluas, funcionem tão bem, porque é imediato. Tu abres aquela imagem e imediatamente pensas assim: uau, quem me dera estar nas Bahamas, que sorte, uau, que corpo, não acredito que ela tem aquele noivo, para além de giríssima, tem aquele, não, e aquele cão, uau. Bem, ela tem tudo, sabes? Então começas, e também já foi a Paris, e também já foi, e também já foi, e durante 5 segundos é tipo, durante 5 segundos o teu ego diz-te que tu não vales nada, porque não és como aquela pessoa, mas que aquela pessoa é incrível. Então, o ego joga contigo a dizer: eu no fundo sou uma merda, porque não sou aquilo, mas espera, alguém consegue ser aquilo, se calhar eu também. Então ficas hum, assim. E é isso, acho eu, que te alimenta constantemente a procurar outras idênticas. hum, Percebes? percebo. E depois ficas. Ao passo que uma conta interessante, que vamos ver, interessante depende de cada um de nós. O que para ti é interessante pode não ser para mim, como é óbvio, não é? Exatamente, claro. Mas pronto, mas uma conta interessante já é uma conta que te vai levar um bocadinho, se calhar, mais além deste imediato. Se calhar já não é uma coisa tanto de um ego doentio, é mais uma coisa de quereres aprender, ou, por exemplo, imagina, eu sigo alguns repórteres e fotógrafos do National Geographic. Hum, Obviamente, quando eu olho para aquilo, a repórter que eu sigo, eu olho para aquilo e penso assim: fogo, olha como é que eu tenho a dizer? Também isto tem a ver com uma coisa. Eu desde pequenina, muito pequenina, que disse à minha mãe que queria ser atriz, e até acho que foi por isso que eu comecei a ser atriz, porque como eu tinha muito medo da morte, queria viver o máximo de experiências nesta vida possível. E pensei mas, assim, sabes, pensei, se calhar só como atriz é que eu consigo. hum, Porque como atriz eu posso fingir que sou uma série de coisas e viver uma série de experiências que se calhar não conseguiria. Eh, e acho que foi por isso que eu comecei. Isto para dizer que quando eu vejo estas contas, o primeiro impacto é esse, é tipo, uau, como é que teria sido a minha vida se eu tivesse escolhido ser repórter de, hum, ou se eu tivesse escolhido ser fotógrafa de. hum, E depois passa disso para realmente aprenderes com aquelas pessoas e pensares assim, ok, ela tira fotografias incríveis no Guiana, no Zimbábue, na Ásia, mas ela está-me a mostrar algo importante, algo que sim, vai-me fazer refletir. Vou pensar, estás a ver aqui a piolha? Vou estou, agora pensar. estou. Enfim, e pronto, essas contas para mim têm interesse porque são contas que tu não é uma conta só de satisfação ou insatisfação do ego. Hum, São interessantes. Então hum, tu, quando há um.
pop ou a dizer que te pôs uma história, não sei o que, tu até queres ver. Sim. Mas queres ver por curiosidade, o que será que vai falar hoje? Ou porque é um tema que tu tiveste, Hum. ou porque queres aprender. Depois, por exemplo, sigo contas mais técnicas, como mais a ver com a minha área, por exemplo, de uma senhora que é pró no sistema linfático, então, Sim, claro, eu sim, sigo sim, essa sim. mulher porque acho espetacular a falar de sistema linfático, percebes? Sim, Que se calhar para a maioria das pessoas é tipo, poupem-me agora a seguir uma senhora a falar de claro. sistema linfático. Sim, mas eu pessoalmente também Mas, gosto de seguir percebes? de coisas, perfis ou contas que me dão sempre a sensação que estou a aprender. Ou pelo menos que me inspiram, sabes? Acho que o que eu É procuro mais é isso. ter mais inspiração. Olha, mas estavas a Sim, falar tipo, daquilo que tive vontade de ser atriz e eu tenho que confessar uma cena. Eu até me senti atraído por isso uma dada altura na minha vida. E das coisas que me deixou mais de pé atrás é. Como é que é de explicar isto? Olha, nem sei como explicar. É o tipo de exercício em que chegas e te dizem: Pronto, vocês hoje são um pinguim. E tens de ser um pinguim. Eu sim. nunca. Sabes? Ou aulas de expressão corporal em que tens de fazer cenas assim, meio abstratas. Isso, isso tudo sempre me deixou de pé atrás em relação a querer ser ator ou não sei o quê. Tu passaste por essas cenas? Tu Sim, curtias sim. isso? Tu davas com essas Olha, cenas? eu lembro-me que quando eu depois fui viver para Madrid e fui estudar lá numa escola, fiz as audições e acabei por entrar. E salvo erro no primeiro dia de aulas, acho que foi no primeiro dia de aulas, o professor virou-se para mim, estava a apresentar toda a gente, não sei o quê, e depois disse: Bem, a Bárbara, e a partir daí eu passei a ser a La Porto, porque era do Porto, La Porto, como não fala bem espanhol, hoje vai ser um saleiro todo o dia. E eu pensei Eu assim: pato mal com isso, eu meu. A pensei assim, sério, meu. ele está-me a dar tanga, vou ser um saleiro. E sabes, fiquei a olhar para ele e ele: Quê? E ele: És um saleiro, tudo o que tu fizeres és um saleiro. E A claro, sério, meu. Mas eu no essas início, pessoas drogam-se, eu não esquece, percebo. juro-te, eu no início pensei assim: Sou um saleiro, não sei, ele está a gozar com a minha E o que é cara. que fizeste? Então pronto, comecei primeiro assim, tipo, imagina. E ele: Que fazes? E eu: Sei lá, salto como um saleiro. E ele disse: Não, não, tu tens que ser o saleiro, tens que sentir o saleiro, visualizar, cheirar o saleiro, E eu até te bato mal com transformares num saleiro. Olha, foi um dia intenso. Porque, claro, porque a minha mente estava sempre a dizer-me assim: Isto é ridículo, Bárbara, és um saleiro. Enquanto os outros estavam todos a fazer aqueles exercícios de. Estás a ver? Eu estava lá. Sim, sei. E ele: Não, não, não estás a sentir, isso não é verdade. Até um ponto que foi um intervalo e eu estava furiosa. Pensei assim: Não acredito que vim para a Espanha e tudo para estar a brincar a isto. E saí furiosa, fui à casa de banho e estava, não sei o quê, e ia treinar lá assim, sabes como quem diz? Sim. Que se lixe, não é? E entrei e pensei assim: sou um saleiro brilhante, cheio de sal, assim, aquele sal. Pensei: tenho aquele sal marinho, e espetacular, meio úmido. E entrei e vinha a pensar, não sei o quê, e passado, não sei, meia hora o que foi, ele disse assim: agora sim és um saleiro. Agora, vês a diferença? Pronto, virou-se para mim e disse: agora podes fazer o resto da aula. E percebeste alguma coisa disso? Ou seja, Achas? Eu pensei assim: está bem. aí eu Mas eles pronto, eram marados. eu juro-te que sempre bati mal com esse tipo de coisas e foi mesmo, para mim, se calhar, o problema é meu, se calhar é um medo do Do ridículo, ridículo. ou seja o que Pois. for, que me impediu de avançar com essas ideias. Mas, pá, tive mesmo dificuldade e nunca me aventurei a ir mais longe. Mas tu achas mesmo que nos momentos decisivos exercícios desses fazem a diferença? Tu lembras, estás tipo a. Pá, tens que assumir um papel qualquer, uma personagem qualquer, e lembraste tipo do dia em que foste pinguim ou saleiro, ou seja o que for. Não, isso acho que não. O que acho que é mais subtil que isso. Tu fazes esses exercícios completamente absurdos, que agora és um pinguim, agora és um saleiro, agora sentes o sol e tu passas o dia a sentir o sol.
E ele vai-te dizendo, agora sente-se o sol na testa, agora sente-se o sol não sei onde, e tu, pronto. Umas vezes vais fingindo que sentes um sol, outra vez achas que quase que sentiste um sol. Hum, Enfim. E todos esses exercícios, mais aqueles aquelas tretas todas também é ridículo, não é? Estás a ver e pensas, isto é ridículo, para que é que eu estou aqui a fazer isto? Por exemplo, houve um filme que eu fiz em Espanha, que a certa altura eu tinha que ficar completamente. Eu era confrontada com uma situação com a pessoa com quem andava a sair, não era bem um namorado, aquilo era uma situação estranha, e eu era confrontada com uma situação depois de termos estado a ter relações, e nesse momento eu era confrontada com uma situação e aquilo tirava-me do sério. E eu acho que essas cenas servem para esses pequenos momentos em que tu te lembras do dia. Eu não me lembro de fazer de saleiro, como é hum, óbvio, sei lá bem. Mas lembras-te do momento em que disseste assim, que se lixe, e todo sim, o teu corpo muda. soltaste. Então, quando o teu corpo muda e relaxa, as emoções passam. Hum, Então, é mais fácil que as emoções passem e que sejam mais reais do que quando tu tens o organismo e o corpo tenso e estás a fabricar a emoção ou à procura da emoção porque queres que ela se mantenha e sim. ela não se mantém porque mantens-te teso, duro, então a respiração muda, percebes? Eu acho que esses exercícios são feitos para isso que tu dizes, porque passas o medo do ridículo, sentes-te ridículo, ultrapassas o ridículo, até que a certa altura dizes assim, nem quero saber. E Hum, então a emoção começa a passar-te hum. e a coisa começa a ser um bocadinho mais honesta. Olha, por exemplo, há um ator, mas isto já não tem nada a ver, isto é mesmo ridículo. Vou-te dizer um pormenor de como ser ator pode ser ridículo. Não sei se já viste um filme que se chama Mar Adentro. Não, É um filme acho muito que não. bom. É com um ator espetacular, espanhol, que é o Javier Bardem, que ganhou um Oscar e tudo, e que faz de um homem Santiago, que é um homem que acabou por ficar paraplégico Hum, e que a certa altura pede por favor para o matar. É sobre a eutanásia. hum. Opa, e um dia estava com os amigos e eles disseram-me assim: ai, Rodeiro, esqueci-me de dar de comer ao Javier. E eu pensei que era um animal, não é? Um hamster, qualquer coisa. E ele disse: queres vir comigo? Eu disse: está bem, está bem. Fomos, tarará, subimos ao apartamento. Ele abre a porta, portanto eu sempre a achar que era o apartamento dele. Abre a Sim. porta e ele abre a porta e eu começo a ver o chão cheio de lixo. Olha, sacos de batatas fritas. Olha, lixo, lixo. Parecia lixo de alguém, sabes, uma casa de alguém que se esqueceu de arrumar. Hum. E ele passa ali por cima e diz: ai, não ligues a isto, não ligues a isto. E começa: Javier, Javier, de onde estás? De onde estás? Olha, e para meu espanto, a certa altura eu ouço assim: aqui, na habitação. E eu, disse assim: tu tens uma pessoa que alimentas? E ele: riu-se, anda comigo. O que era? Era esse ator, como tinha que fazer Cala-te. de paraplégico, juro-te, como tinha que fazer de paraplégico, Estava a encarnar andou já a não sei quanto personagem. tempo a fazer de lesma, a sentir-se uma lesma, a fazer de lesma, para perceber como é que é Incrível. o corpo deixar-se estar como lesma. Então aquilo era um nojo. E nós fomos dar de comer ao Javier. Toma, 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 toma. Adeus, até já. Pronto, e ele andava assim, Uau. sabe? Pronto. Há esses extremos. Incrível. Zé, Juro. mas isso, Esse, isso eu admiro. Eu já ouvi falar assim de vários atores, aqueles de Hollywood e não sei o quê, que começaram a preparação para o papel deles meses antes, a meterem-se mesmo na personagem e isso tudo. E sim, compreendo o que me estavas a dizer em relação aos exercícios, compreendo que seja uma maneira de perderes o controle. Não é perderes, é soltaste. Deixaste, sim. Relaxares o submeteste, corpo. daste Sim, sim. completamente à personagem. Uh, Dá-te ao momento. Dá-te ao momento, porque repara, tu tens que dizer um texto, não é? sim. Qual seria, se calhar, a grande diferença, acho eu, entre interpretação e dança? Dança, tu estás a fazer a interpretação através do corpo. Hum, Então tens que fazer esta mesma coisa, suponho que eu estou a dizer, não é? Tens que hum, deixar ir, soltar, relaxar e hum, trabalhar o que necessitas. Acrescenta um texto que tens que dizer que tem uma intenção, um objetivo, que depois vai levar à cena seguinte e tu sabes que ele tem que ser assim porque na cena seguinte é isto e aquilo outro e o teu personagem vai sofrer aquilo e hum. aquilo outro. Pronto, que vai ter esta e aquela consequência, mas no momento presente tu não podes saber nada disso.
não é? Ou seja, Exato. imagina que eu vou ser atropelada, eu não posso 3 cenas antes Claro. já dar a entender que estou muito aflita, Exato. se a ideia for Exato. que eu nem saiba. Exato. Mas serve para que tu, no momento a momento e com o texto memorizado, o consigas dizer sentindo, para que a coisa pareça mais orgânica. Realmente, eu acho que aí é que tu notas quando, por exemplo, imagina que tu não percebes nada de técnica, de interpretação, mas estás a ver um filme, uma série, uma novela, ou o que for, e a certa altura assim, ai pá, este ator é péssimo, não é? Sim. É empírico, é Sim. uma coisa empírica, porque às vezes pode ser porque o texto sai de forma assim muito mastigada, ou assim, Sim. mas muitas vezes é tão empírico quanto isto, quando tu perceberes que ali, sabes, uma engrenagem está a forçar ali. Eu estou-me a rir, sabes porquê? Porque, opa, é assim, eu tenho que confessar, eu sempre tive dificuldade com a maior parte dos atores portugueses. Isto, dos atores que me são acessíveis, que eu só ultimamente é que comecei a ir a teatros e não sei o que mais. Ou seja, o que me aparecia à frente sem eu procurar, o que te aparece na televisão, percebes? Sem Sim. mesmo os conhecer nem nada disso. O que é certo é que sempre achei que a maioria, pá, sentia-se ali que era fingido. E das coisas que eu tinha mais dificuldade sabes aqueles momentos em que tens que interromper uma pessoa? Tu interrompes a pessoa, Sim, 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 assim, tu sim. estás a falar e eu acrescento uma cena. Só que a pessoa que está a falar já sabe que vai ser interrompida e há ali uma pequena paragem que É dá uma um antecipação. lado, sim, super fingido ao que está a acontecer. Tipo, mas eu. E o outro, não, não. Estás a ver ali quase um Sabes que delay? Ei, meu, é péssimo. aí é um truque que tu, se andares em boas escolas, também aprendes, ou se tiveres interpretação para a câmara, também aprendes, que é, há uma coisa entre dizer um texto, lá está, de maneira oca, em que eu te digo o texto, imagina que eu te estou a dizer, sabes, Júlio, ontem fui andar, fui fazer ginástica, e depois até levava umas sapatilhas, e tu interrompes-me, não é? E Exato. dizes-me assim, mas quais? Umas sapatilhas? Porquê? Sim. Pronto. E uma coisa é eu dizer assim, sabes, eu levava umas sapatilhas, então espera que tu me interrompas. Exato, exato. Então, qual é o truque? O truque é quando tu estás a decorar o texto, tu memorizares aquela frase com uma intenção mesmo. Eu imagino que te queres dizer que as minhas sapatilhas são vermelhas. E, Sim. portanto, em lógica minha, eu digo-te: sabes que eu, Júlio, que eu ontem fui passear e levei umas sapatilhas vermelhas, só que tu tens que me interromper antes. Não é? Eu digo: levo umas sapatilhas vermelhas. Só que eu vou falar, porque eu estou com uma intenção de dizer algo e tu interrompes. Isso nunca acontece. Nunca acontece, ou raras vezes acontece em novelas, que é o que estamos a falar. Sim, claro. Porque as novelas mas são muito difíceis para os atores, porque eles gravam muitas cenas por dia, muitas, muitas, muitas. Umas de episódio, imagina, do episódio 2 e depois se for preciso do episódio 15, e depois se for preciso a cena a seguir, o episódio 12, depois se for preciso. Andam sempre, sabes, em analepse, prolepse, aquilo é muito confuso. Não tem tempo, não há diretores de atores, isto se calhar é mal dizer, mas não há uma boa direção de atores. Não é consistente. Não há trabalho de direção de atores. Não há tempo. Então, uma coisa muito rápida. Sim. Sabes? Pronto, estamos até aqui e tal, tal. Pronto, ok, bate aí o texto uma vez, então faz, tá. Enquanto estás a ver a câmera, ok, está a gravar. Pronto. E tu, ou tens estaleca e já levas aquilo, tac, 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 ou lanças-te e nem estás preocupado, ou pronto, estás ali a querer dizer o texto e a coisa fica muito falsa porque depois o outro interrompe falsamente, as tuas emoções também são falsas, é tudo. Pois. O contexto todo em si é complicado. Nas É novelas, muito é isso que me estás a complicado. querer dizer. É, Pois. é, é. É, porque é tudo falso, o cenário é falso. Agora repara, tu estás a fazer, imagina, uma cena em que tens que chorar. Vamos pôr assim extremos, não é? Sim. Tens que chorar, mas tens uma perche por cima, que é aquela coisinha que já devem ter visto, parece um cão, parece o Sim, sim, pelinho de um sim. cão, com Sim, sim, uma. sim, sim. Tens a O perche, micro, não é? depois tens o microfone, exatamente, depois tens não sei o quê, tens microfone de lapela, que não se pode mexer porque tal. Depois tens a câmera ali, que apanha até X ângulo, depois tens a outra, que apanha até outro ângulo. Sim. Depois tens também o outro personagem que tem que estar no X ângulo também. Depois tens o texto, depois não sei o quê. Depois tens que memorizar, e há muitos raccords também na novela, porque as pessoas, como gravam tantas coisas, depois acabam por se esquecer.
Isso em cinema não Pois, acontece, há sempre. Em cinema há uma notista de recordes, sabe perfeitamente que se tu bebeste o copo do whisky e ele ficou a 3 quartos, ela anota. Na cena 1.2, o Júlio bebeu o whisky até um quarto do copo, que é para na cena a seguir tu bebes até ao mesmo ponto. pois, Então, eu estou-te a dizer a cena naquela confusão toda e estou a tentar ser espontânea, não é? E depois eles dizem, corta, volta a fazer. E tu já pensas assim, ui, como é que eu estava sentada? Só que a verdade é que também já ninguém se lembra, porque cada um está. O câmara nunca está a tinha pensar no pensado ângulo nisso. da câmara, o do som Pois, está a pensar no ângulo do pois, som. Então, tu a certa altura tens de pensar assim, ok, eu acho que era assim. Só se for uma coisa muito escandalosa, é que eles vão dizer hum, assim, então, estavas deitada. hum, E tens que dizer exatamente a mesma coisa. E às hum, vezes repetes. Olha, num anúncio que fiz, repeti, não estás bem a ver, a contracena, portanto, nem era eu que estava a ser gravada, era a contracena, ele é que estava a ser gravado. Tivemos que gravar aquilo a certa altura, quando eu ouvi assim, claque 59, cena 1.1 e toda a gente. Eu pensei assim: nós estamos há 59 vezes a dizer as mesmas frases hum. e esta pessoa à minha frente não muda uma vírgula percebendo que ninguém está a gostar daquilo. Isso é um mau ator, estás? Tu pensas assim: Uau. isto esquece, não vai lá. E sabes o que é que me faz pensar? E eu agora estou a aprender a tocar baixo. E assim, Ah, baixo não fixe. é, não é uma cena que tu vês alguém a tocar na escola, não sei o quê, mas guitarra vês, não é? Há sempre aquele, quer dizer, Claro, sim, na sim, minha sim, sim. altura, um fã qualquer dos Nirvana que estava lá sempre com a Exato. guitarra e pronto. E, e eu sempre olhei para esse pessoal, pá, a cagar, tipo, ok, toca guitarra. E hoje em dia percebo que para tocar aquelas coisas que pareciam insignificantes é preciso horas, horas, horas e Pois é. horas de treino. Porque entretanto, sim, também comprei uma guitarra para, pá, sei lá, para treinar também, para não estar sempre com o baixo. E Sim. então foi aí que eu percebi. E de facto, confesso que milhares de vezes olhei para atores das telenovelas, não é? Como estávamos a falar agora, achá-los mesmo podres e a pensar porque é que eles estão ali. Eles não merecem, de certeza que é gajo mais fixe. Porque é que os escolheram? O que é que se passa? Mas de facto acho que a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia da dificuldade. E estamos a falar de dificuldades técnicas aí quase. Sem Sim, sequer, sim. sem sequer falar das dificuldades em arranjar castings ou arranjar oportunidades ou arranjar. Não faço a mínima Ah, ideia. Tipo, oportunidades de sim, trabalho, percebes? E estás ali sim. e fazes milhares de castings e não surge nada e passas meses sem trabalhar e sem já falar disso. E é verdade que até eu, não é? Fui duro, sendo artista e se calhar podia ter em consideração certas dificuldades e nem sequer me lembrei delas. É mesmo tipo, ator podre. Tipo, sem Sim, sequer. não, mas eu sabendo das dificuldades, já tendo estado a trabalhar em algumas novelas e saber como é que aquilo é e tudo isso, mesmo assim, eu vejo novelas e às vezes digo assim, este é muito mau, esta pessoa é muito má. Mas porque há pessoas que depois tu pensas assim, tudo bem, há todos aqueles handicaps, mas é má, porque Hum. não consegue superar-se. E. Porque, imagina, tu começas. Porque é que eu gosto de uma série? Eu adoro séries. E, no fundo, uma novela acaba por ser uma série, pronto. Eu Hum. adoro séries. A maior parte Sim, das pessoas adora cinema, não é? E cinema é muito bonito. Mas eu adoro séries. Porque tu pegas num personagem no início e depois tens meses com aquele personagem. Portanto, quando tu vês uma série no início, e estás, como tu dizias no início, a conversa às vezes demora 5 minutos, 15, o que for, sim, 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 a arrancar. a aquecer, Sim, com os personagens, se calhar tens ali 5, 6, 7 episódios que é tipo. E de repente vais vendo no final da temporada a pessoa evoluiu. sim. Pronto, pensas, ok, está a crescer como ator. Hum. E nas novelas tu vês atores assim, que começaram, eram péssimos, a dicção era péssima, não tinham jeito nenhum para aquilo, mas depois foram fazer este curso e aquele, e em cada trabalho vão se esforçando e vão melhorando. Mas Hum. depois tens aqueles que levam anos a trabalhar isto e pronto. E zero. E pronto. E zero, não E saem tu de olhas e sítio. dizes, Mas olha, oh. há assim. Estava aqui a tentar comparar em relação à dança e não sei o quê. Há uma diferença entre atores de teatro, atores de novela, atores de cinema. Há pessoas que só fazem uma Ah, coisa e nunca fazem a ah, outra. ah. Consideras uns melhores que outros? Ou nada a ver? É, É comparável? existe o Ou... estigma.
Pois. Existe o estigma de que um ator só se vê se é bom quando ele faz teatro. Hum, Existe esse estigma. Um ator só é bom fazendo teatro, ou só se vê que é bom fazendo teatro. hum, Pela projeção de voz, porque o teatro é o momento a momento com o público ali presente, hum. porque é ali que te estás a dar o litro, não é? No fundo, em cinema, tu cortas e editas. Claro. Não, o cinema pode ficar. Uma cena que até se calhar não foi nada de especial, com uma excelente edição, Sim, está fica uma resolvido. incrível cena. Pronto, Hum, resolves. hum, Hum, São dificuldades completamente diferentes. Teatro, tu tens que estar no momento a momento, sabes que o público está ali, não te podem ocorrer brancas, ou seja, podem-te ocorrer brancas, mas tens que as disfarçar, tens que ter uma capacidade de improviso, de ouvir o outro, de saber trabalhar com o outro, como se costuma dizer em teatro, o outro é mais importante que tu. hum, O outro é sempre aquele que te vai ajudar. hum, E, portanto, tu tens de estar ali sempre no momento na cena e a ter que dar o litro. hum. E depois, durante uma temporada, fazes, sei lá, 20 espetáculos sempre iguais, não é? Que nunca são iguais, mas no fundo é sempre o mesmo personagem acaba por ser saturante. Hum. E isso é que tu vês, se da primeira, do primeiro espetáculo ao último, continuares a ser espontâneo, continuares a conseguir trazer ao de cima as emoções, então és um ator excelente, és um bom ator. Hum. Estás a conseguir dia após dia, já viveste aquelas emoções 1000 vezes e mesmo assim parecem verdadeiras. Pronto. Em cinema é muito bonito porque tens ângulos às vezes muito apertados, ângulos de pormenor, de olhares, e tu queres ser espontâneo, mas tu não te podes mexer. Que eles dizem-te, atenção, o foco está no teu olhar, o plano é mesmo apertado. Então tu sabes que basta sabes? Um Um micro pormenor, olhar claro. para ser demais e para dizerem esquece, mexeste os olhos, estragou tudo. Então às vezes queres as emoções têm que ser muito mais contidas, tem que ser Hum. tudo muito contido. E a novela fica ali num misto, um bocadinho mais revista, porque tem que ser mais imediata, mas é muito. Tem aquele lado assim um bocado indústria, tem que se fazer, down, tens Tem que que se fazer, gravar. e a novela, e se tu reparares, a novela é assim, a novela nunca sai daquilo, aquilo é mesmo, são os bons e os maus. Os bons, tu já sabes que vão ter aquelas características, os maus, por exemplo, tu és boa, então tens que falar assim um bocado, mas porquê? Mas sou tão inocente, eu não estava à espera disto. Porquê, mãe? Não é? É sempre assim, mas porquê, mãe? Mas o António, ele nunca tinha feito isto comigo. Coisas assim. Pronto, essa é boa. Essa é boa. E quando és amado, tu já sabes, tu entras, a tua voz é mais grave. Sempre. Tu has de reparar, os maus têm sempre uma voz grave. Tu entras sempre e falas e olhas com desprezo. O que é que foi, mãe? Tu já sabes, ela entra e tu dizes, ela é má. E porque depois as roupas já são de má. E as outras usam roupas de boa. Porque aquilo tem que ser imediato. Ou seja, a pessoa que está em casa, em 5 segundos tem que perceber tudo. Olha para o ecrã e diz, boa, má, mais velha, mais nova, filha do outro, prima daquele. Ok, já percebi. Horrível, horrível. Percebes? Tu conheces uma série, pá, eu agora não sei, não tenho certeza se é Ozark ou Ozark, não sei. Zark. Vês? É Ozark? A loira, a loira, A loira filha ou a loira mãe? a loira filha, Ok, loira filha, sim, a nova, que é sim, sócia agora. sim. Demais, meu, demais. E lá está, estavas a falar disso, tipo, uma má tem que ser assim, uma boa tem que ser assim, e o a loira, até mesmo neste momento, Uh, não sei se ela é boa ou se é má. Onde Não é que ela sei se. está? Exato. E acho demais. Acho a chavala demais. E acho que, lá está, como estavas a dizer também, acho que ela evoluiu. Acho que evoluiu. Dos primeiros Pois, isso é que é episódios. fixe, pois. É. Demais, meu. Mas essa série está muito boa. A mãe também é muito boa. A mãe também tu vês muita vulnerabilidade nela e depois vês assim uma frieza ao mesmo tempo. Depois É. vês. Ela tem um eh, sorriso. O sorriso dela diz tudo. Quando ela está assim numas de É, negociar e tipo. é verdade, é. Manda-te assim um sorriso e Eu tu. gosto dessa série. É mesmo Sim, fixe. eu gosto, por acaso, gosto muito dessa série, gosto. Gosto. Tenho que ver agora a nova temporada. Aí eu comecei a ver os primeiros episódios da terceira temporada, mas está mesmo fixe, está mesmo fixe. Acho que, pá, se tivesse que dizer, acho que
A primeira e a segunda estão mais fixe. Que a terceira já parece estar assim. Agora não Já um bocado sei. mastigado, se calhar. Pronto, estou nos primeiros episódios. Se calhar vai se Pois. desenvolver e vai ser fixe. Mas o que é que eu te queria dizer? Tu fizeste tudo que querias como atriz? Ou ainda tens coisas por fazer? Ou Não. desististe? Ou. Olha, há muitas coisas que queria ter feito ou gostava de fazer, principalmente tipos de personagens. Hum, mas, pronto, dependendo dos momentos, e por aquilo que te dizia anteriormente, como eu não tenho necessidade de valorização, não tenho Hum, necessidade disto, não tenho hum, necessidade daquilo, não hum, sinto, hum, também não sei fazer o jogo de cintura, não está no meu ADN o jogo de cintura hum, necessário hum, neste meio. E então algumas oportunidades foram-me escapando, outras chegou a determinados momentos e eu não quis se me tinha dar aquilo ou aquilo outro. E depois também, porque comecei a tirar medicina chinesa, então fiquei com a porta sempre semi-aberta, sabes? A meio gás. hum, E portanto, como fica meio gás, se calhar há oportunidades boas que acabam por me passar ao lado. hum. E acabam por me chamar. Pronto. Eu tenho uma coisa que isto é verdade. E eu acho que é karma. Não sei o que é que eu fiz noutra vida, mas quando uma coisa parece que vai começar a dar certo, a interpretação, e o feedback é ótimo, e as pessoas, a agência telefona, o feedback foi ótimo, os produtores adoraram, o realizador adorou, aquilo adorou, ou se esfuma, ou não vai para o ar, ou era para ter 3 temporadas e só vai uma, ou era para um personagem, depois acabou por ter que ser outro, que acaba por ter que ser menos sessões. É sempre, sempre, sempre assim. Há 15 anos. Sempre, sempre, sempre. Por isso eu já me habituei e pensei assim, ok, é porque não é por aí. Mas isso não podes pensar que é um problema teu. Isso não. Esquece, Eu acho que é não. karma. Não é nada É karma, não é karma. nada karma. Não é nada. Olha, outra cena, nada a ver com o que estávamos a falar agora. Lembrei-me porque começaste a falar da medicina chinesa e depois vamos esquecer. Uh, Pá, eu sempre tive. Pá, não sei se é por estar ligado às artes marciais ou. Não sei qual será a razão, mas sempre imaginei uma pessoa que faz acupuntura como sendo um grande mestre pá, que precisa de 50 anos de estudos, que aquilo tem que ser uma precisão. Tipo, está-te um gajo a espetar agulhas, ele tem que saber o sítio certo onde está a espetar a agulha. E agora vejo cada vez mais pessoas a fazer tipo, ai não, tirei um curso de acupuntura e não sei o quê. Aliás, digo já, tive agora há pouco tempo com uma amiga minha que me safou, a Daniela. Pá, estava a sentir o tríceps dormente e estava com as Uhum. costas todas presas e já estava assim há dias, não treinava direito e não sei o quê. E ela veio cá, fez-me 2 ou 3 cenas também com uma ventosa, sabes? Sim, 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 sim. E veio cá e depois meteu umas agulhas e não sei o que, não sei o que mais. E passado 3 dias estava operacional, foi mágico. E pá, e o que eu me lembro, ela não faz isso há milhares de anos. Se tirou um curso para aí há 10 anos, já é muito, digo eu. Não sei quando é que ela tirou o curso, não faço a mínima ideia, mas eu conhecia numa altura em que ela não estava minimamente envolvida com isso. Ela dançava. Pois, Pá, e para mim, não sei, não sei como é que foi. Foi um curso de quanto tempo que tu fizeste? eu fiz 5 anos. 5 anos para Uh, começar a poder exercer. sim. Só de acupuntura Uh, ou de medicina não, chinesa. medicina tradicional chinesa, que tem acupuntura, fitoterapia, tuinama, oxabustão, Mas diz-me uma cena, acupuntura. eu, vamos supor, sou skater, ou seja o que for, não interessa. Não tenho nenhum background ligado à medicina ou ao corpo, ou seja o que for. Decido chegar e tirar esse curso. Sou aceito no curso? Ou há pré-requisitos? Qualquer pessoa pode Uh, fazer? Porque, ou seja, o pois, que eu te quero dizer é, se eu quiser fazer um curso, tirar o curso de medicina, não vou tirar o curso de medicina assim. não. Para já, isso ainda acontece. Ou seja, para já, e segundo sei, qualquer pessoa pode fazer medicina tradicional chinesa. Chegas lá, dizes que queres fazer o curso e inscreves-te. Não tens de ter background nenhum.
Ou seja, o que tu me perguntas é, não deverias ter uma base de anatomia, de fisionomia, de Sim, fisiologia, para sim. perceber? Não. Essas bases são-te dadas no curso. No curso de Medicina Tradicional Chinesa. Tu tens anatomia, tu tens fisiologia, tu tens Hum, fisionomia, hum, dás o sistema do corpo humano, o sistema hum, orgânico, dás tudo. hum, Como se estivesses no primeiro ano básico de medicina. hum. Pronto. A partir daí, enveredas são as disciplinas de medicina tradicional chinesa que veem o corpo humano de uma maneira absolutamente diferente da medicina oriental, Claro, ocidental. claro, Portanto, não tens de ter esse background. É claro. evidente que se tiveres, para ti é melhor porque tens o melhor de dois mundos. Hum. Ou numa cena técnica, outra cena e pronto. E se calhar consegues chegar ali a partes que... Por isso é que eu acho que era muito interessante a medicina tradicional chinesa ou médicos de medicina tradicional chinesa trabalhar em conjunto com médicos alopáticos, porque isso seria perfeito. Seríamos nós a falar de uma coisa, eles de outra, mas da mesma coisa com meios de chegar lá de maneira Mas eles diferente. concordam? Tu, por exemplo, a tua visão mudou? Tu olhas para o corpo de uma maneira diferente? Ou às vezes ah, se- já te aconteceu deixares de concordar com pá, um médico qualquer que dê uma opinião sobre uma cena e tu pensas, não, não é nada disso. Para te ser sincero, é assim, isso foi se calhar um handicap de tirar o curso. Desde que tirei o curso e vou a um médico, eu tenho sempre um espírito de juiz. Estou a ouvi-lo e estou a pensar assim, não. Ah é? Então muda Dependendo do mesmo. médico Pois. e dependendo do que me está a dizer, Hum. há coisas que me estão a falar e eu penso assim, não, isso não me faz muito sentido. Isso não é bem assim. Outras vezes ouço e penso assim, isso por acaso é uma versão interessante do que me estás a dizer. Se eu a isso juntar Aquilo que tu aquilo, sabes. Pois. isso é fixe. Outras vezes, e dependendo, por exemplo, nas minhas gravidezes, na hora do parto, esquece, entreguei-me totalmente à medicina ocidental. Nem quis pensar na minha, Claro. porque nesse momento senti-me tão responsável pela vida de outra pessoa que pensei, se falhar em alguma coisa daquilo que eu estudei, e se eu falhar comigo própria e isso tiver repercussões, nunca me vou perdoar. Então, como não tem, Claro. pronto, feitio, disse, não, vou-me pôr à parte, vou fingir que não sei nada, exceto na alimentação. Que o meu médico dizia-me coisas, dizia não, desculpe lá, mas isto assim assado, no primeiro trimestre vou fazer isto, no primeiro... Mas não podes fazer, desculpe, mas vou fazer. Mas tu não és imune, não sei o que é isso. Não interessa, eu vou fazer, porque não tem problema nenhum. E no primeiro mês eu vou tomar este e este. Então, era eu que dizia os suplementos que tomava. Levava-lhe e dizia-lhe, tomo este, aquele, aquele dele. Mas para que tomas aquilo? Eu disse, tomo isto por causa de não sei o que é ele. Está bem, está bem. E porquê que... olha, está bem, está bem. Ou ele mandava-me suplementos e dizia, mas espera aí, isso tem ES, tem és 235, és 25, não quero, eu vou arranjar-lhe um muito melhor. Pronto. Isso sim, mas em tudo o resto não quis saber. Hum. Não. Mas diz-me uma coisa, outra coisa que me deixa mesmo curioso em relação à acupuntura, porque há muita gente, e eu confesso que posso ter tendência também a pensar assim, porque nunca estudei muito mais que isso, o assunto. Hum, há muita gente que pensa que a acupuntura é fixe porque alivia, mas não cura. Percebo o que Uh, dizes, sim. explica melhor porque pá, eu estou na ideia que isso tem a ver com o sistema nervoso, que vai te aliviar tensões, pode ajudar a ser assim anti-inflamatória, não sei que tipo de efeito é que poderá ajudar. Vamos imaginar, segundo a medicina chinesa, o teu corpo, ou tu, enquanto ser, tens três ou quatro partes, digamos. A mente, portanto, seria a psique, as emoções, o organismo, não é? E Uhum. dentro do organismo tens o organismo que tu herdaste dos teus pais e o organismo que tu crias após nasceres e no fundo o organismo que tu crias dia a dia com o que te alimentas, com o que sentes e com o que pensas. Hum. Pronto. Portanto, a acupuntura, quando se diz que a acupuntura não vai à raiz da questão, é porque imagina que tu tens uma contratura que na realidade tem um início. Vamos aqui. Houve uma discussão qualquer que tu tiveste com determinada pessoa
aquilo ficou-te preso porque não resolveste bem, ou não disseste o que tinhas que dizer, ou aquilo mexeu contigo e tu até nem te apercebeste, ou achas que resolveste, aquilo fica-te aqui posto. Passado 4 anos, estou a exagerar, não é? Sim. Passado 4 anos, tu encontras outra situação e aquilo ainda fica mais tenso, e de repente dizes assim, epá, aqui, volta e meia, fico com umas dores aqui que não aguento. E vais ao acupuntor. E o acupuntor o que faz realmente é alivia-te a parte muscular, porque está a trabalhar com o sistema nervoso. Então ele vai-te aliviar, pondo-te as agulhas em determinados pontos que vão chamar a irrigação sanguínea e linfática a ir a esses sítios, então estão a repor aí, no fundo, o que estão a repor é os líquidos orgânicos nessa zona. E, portanto, depois o organismo sozinho repõe essa área. Isto com a acupuntura. Claro que tu sais dali e passado um dia vês aquela pessoa que até sabes, estás a Sim. compreender o tipo de pessoa, que tu até tens coisas que ainda ficaram por dizer, mas até vais na boa, até dizes assim, eu vou E o na problema boa, tudo volta, tão ou seja, relaxado, ok. pronto, isto assim para ser muito básico. Depois, pronto, porque terias que ver o ser humano sempre como, que é o que eles explicam, e é o mais, para mim é o mais complicado da medicina chinesa, é entender o conceito de yin e yang. Porque tu estás habituado a ver o yin e yang como o branco e o preto, com, não é o branco com um bocadinho de preto, o preto com um bocadinho de branco, em que... Mas o yin e yang é a toda a hora, a todo momento. É desde que acordas até que te deitas, estás sempre a passar por estados yin, por estados yang, por estados yin, por estados yang. E a ideia é que, olha, sabes como dizia o Bruce Lee? Be water, my friend. Sim. Sim, Be sim, sim. water, my friend. A ideia é, se tu, enquanto ser, conseguisses viver sempre no Fluir. presente e sempre com a tua intuição ao máximo, tu sabes sempre o que é que tens que fazer. Não é? Tu sabes, a tua intuição diz se deves comer aquela bolacha ou aquele bife ou aquele esparregado hoje, naquele momento, ou se até não deves. E não quer dizer que tu comas esparregado e te sintas logo mal, mas por algum motivo o teu organismo está a dizer não comas porque já pode vir a arrastar coisas anteriores que têm que ser limpas. Tu sabes sempre. Não ligas. Não ligas porque deixamos de estar habituados a ouvir a intuição. Sim. Não é? Então temos sempre a necessidade da validação externa, de que alguém, um médico, te diga que deves ou não deves fazer, Sim, sim, que sim, sim. deves ou Há não pessoas deves que perderam comer. completamente isso, que seja por que razão for, vão logo ao médico. Precisam logo disso, não Certo? conseguem Precisam dar que o espaço. médico Sim. diga. Sim, sim, sim. E tu às vezes, o meu pai, por exemplo, foi enfermeiro. E uma coisa que eu sempre achei muito fixe com o meu pai, que eu era pequenina, e imagina que eu tinha febre e diarreias e vómitos, o clássico das crianças. Sim. E imagina que era uma noite daquelas péssimas que passei a noite a vomitar e chá com mel e coitadinha da Bárbara, o que é que vamos fazer? E as febres são altas e tal. Uma gastroenterite, o que fosse. No dia seguinte eu acordava e dizia assim, estou cheia de fome, apetecia-me comer, sei lá, cereais. Sim. O meu pai dizia-me, estás com fome, a tua mente está-te a pedir isso, podes comer. Sempre. E eu dizia, mas como? E a minha mãe começava logo, mas como se ela ainda ontem vomitou? E ele disse, pode comer. A Sim, mente ouve o teu dela sabe corpo. Sim, sim, exatamente o sim. que comer. Sim, sim, sim. Claro que pronto, obviamente que como criança se calhar lembrava-me, imagina, de cereais, porque não me ia lembrar de outra coisa melhor, não ia me lembrar de banana. Mas se vis um gordelhão a comer ganda Big Mac, e o que é que o Pode corpo ser, eu está a posso dizer, pedir? aí já não é o corpo, aí já é a mente dele. O corpo, coitado, o corpo só está a dizer, chega, chega. Só a mente diz-lhe, mas isto é muito bom, mas isto é muito bom. Olha, mas tenho que contar isto. Eu, há uns anos atrás, pá, lembro, fui tocar à Itália e comecei a sentir um formigueiro na cabeça. Eu, ei, meu, a sério, era um pai, eu também exagerava, muito. No dia anterior ainda estava a trabalhar e a tentar procurar músicas novas ou fazer mais um remix ou seja o que for. Pá, já eram 2, 3 da manhã. Eu sabia que só ia dormir, pá, aí 3 ou 4 horas, mas continuava lá e não sei o quê. Começou-me a dar um formigueiro. E desde então não passava. E sentia assim tensões do lado e não sei o quê. E eu, o que é isto? Será que é por causa do meu pescoço? Mais uma vez, sabes, a dança e não sei o quê. E É, eu, é. e andei ali à procura meses a tentar. E lembrei-me: olha, vou tentar acupuntura, olha, não sei. E fui. E fiz várias sessões.
E tive uma primeira consulta com um gajo que parecia ser mesmo grande pró, sabes? Tipo, nem falava francês nem nada, tinha uma tradutriz, tradutora, tradutora com Não sabemos se ele. ela não era tradutriz dele. Não, não sabemos, tinha duas, dupla. Sim. Esta merda de falar várias línguas é um pesadelo, às vezes, quando eu quero dizer as coisas, Pois faço é. grandes remixes também. Tinha uma tradutora com ele, e eu, ei, ganda boss, verdadeiro, não sei o quê, nem sequer fala francês nem nada. E, e disse-me, olha, eu acho que é esta cena, acho que é este órgão, acho que tens este problema aqui e ali. Tinha ali várias pistas. E fez-me. Pá, passei lá imenso tempo com agulhas na cabeça, no corpo, com aqueles choquezinhos, estás a ver? Aham. E espetava mesmo aqui por cima, bam, e o ei, tchau. E aliviava, aliviava, tinha menos dores de cabeça, mas voltava sempre formigueiro, voltei meia volta. E depois tipo, fiz um. Foi uma consulta normal de rotina, fazer umas análises, ver como é que eu estava e não sei o quê. E falei à minha médica, a médica de família, que tinha dores de cabeça. Ele disse-me assim: Ora, mas o que é que tu fazes? Sou designer, não sei o que, não sei o que mais. Isto é engraçado porque eu estou a falar contigo e estou a dizer que fui tocar. Entretanto, disse sim, o problema é por causa da dança e agora a médica disse Eu que sou era designer. designer. Pronto, isto é um bocado confuso. E, e ela, já foste ver os Era, olhos? era da visão, claro. Era. A primeira coisa que te diria era a visão, Fui ver os olhos, comecei a usar óculos, pá, claro. enquanto trabalho e as dores apareceram em pouquíssimo tempo. Ou seja, a acupuntura ali aliviou, mais uma vez, o Pois, diagnóstico. mas Pá, não percebeu. se calhar o homem até tinha razão, se calhar até podia ter, sei lá, aquilo que ele disse que eu tinha, se calhar até podia não estar 100% É naquele completamente errado, sítio, sim, sim. mas o que é certo é que não tinha nada a ver e que resolvi com um par de óculos. Mas há pessoas, pelo menos na minha prática clínica, já houve pessoas a quem eu ajudo muito e já houve pessoas que simplesmente não consegui ajudar. Mas essas pessoas, por tendência, eu sou, nunca tive ninguém que desistisse. Normalmente sou eu que a certa altura digo assim, eu vou-lhe aconselhar outra terapeuta de medicina chinesa que tem, pronto, é uma senhora que eu confio muito, já tem os seus quase 70 anos, eu vou-lhe aconselhar porque acho que se calhar ela consegue ajudá-lo mais. Quando de repente, imagina, à quinta sessão eu já acho que devia ter visto X coisa e não estou a ver e parece-me um bocado. Pronto, na minha ótica parece-me abuso continuar ali com aquela pessoa. Olha, sou honesta e digo assim: olha, não estou a saber porque não está a fazer aquilo que eu queria, vamos procurar outra coisa. Ou então acabo por dizer para ir em outro sítio. Mas isto para dizer que às vezes também o diagnóstico, mas isso é como em tudo. Tu às vezes vais a uma medicina ocidental e dão-te um mau diagnóstico e tu ficas Completamente, ali, completamente, nada a ver, não sim. é? E ficas, sei lá, agora ele disse-me que eu tinha uma otite e na realidade eu não tinha nada. Era só cera, sei lá, imagina. Sim, Estou a exagerar. Mas isso às vezes acontece. Em medicina chinesa, claro, como tu não tens, há uma coisa que, por isso é que eu acho que a medicina chinesa hoje em dia, se calhar ter-se-ia que, bem, há os puritanos que me dirão, porque dirão que nós devíamos fazer medicina chinesa como anteriormente, como antigamente, completamente empírica, hum, antigamente tu ias ao médico de medicina chinesa e ele mandava-te fazer um xixi para um frasco, cheirava tudo, e estava ali, percebes? hum, Com as cores, os sabores, os 5 elementos, e andava para ali à volta até te fazer um diagnóstico. Claro que hoje em dia eu não vou dizer a ninguém, olha, desculpa, faça-me um xixi, deixe-me só cheirar. claro. Agora está a ver o amarelo com o verde e o azul, e ele vai-me dizer, a minha senhora, olha, eu tenho que me ir embora. Desculpe lá, depois mande-me isso por e-mail. Não é? Ninguém vai estar ali. Então tu tens que, para, para trazer a medicina chinesa Chinesa. para o Ocidente, tens que pensar na mente ocidental, que não é a mesma mente que os orientais têm. Não é o mesmo historial. Claro. Percebes? Então tu tens que adaptá-la um bocadinho. E eu acho que nós devíamos ter alguns métodos de diagnóstico que pudessem ser partilhados entre este tipo de médicos e os médicos mesmo, como se diz. Sim, Há os métodos.
eu acho que, na verdade, há pontos super interessantes que se deveriam aproveitar. E é uma pena muita gente se fechar num único sistema, ou método, ou crença. Aliás, Sim, por falar em crenças, eu nunca fui muito religiões, no entanto, ah, parte da minha vida foi na Suíça e em parte fui criado lá. E pá, nas turmas lá tinhas tipo três suíços, o resto eram estrangeiros, de todo tipo de religiões sim, diferentes. E eu, embora não fosse muito ligado a isso, sempre tive imensa curiosidade em relação a tudo. E é por isso que até faço este podcast agora, porque sou mesmo curioso e gosto de falar com as pessoas e gosto de aprender. Ah, e fazia imensas perguntas e achava mesmo que havia religiões super interessantes, diferentes da minha, que eu tinha por tradição ou porque herdei, não é? quase por herança, exato. Sim. E achava que eram, de certa maneira, complementares, de certa maneira parecidas, só que expressas de maneira diferente, sabes? E achei sempre pena estarem tão divididas. E faz-me lembrar de um bocadinho que estás agora a dizer em relação à medicina. Acho que a pena muitas delas estarem assim divididas quando na verdade até podem ser complementares. Tudinho. Olha, eu tinha uma ideia que não era inovadora, nem coisa parecida, mas na altura falei com o meu obstetra e ginecologista, que era implementar a medicina chinesa no teatro, eu ia dizer no teatro, no Hospital São João, para as fertilizações in vitro, para as pessoas que Sim, não conseguem engravidar e que estão a fazer tratamentos. sim. E tentar fazer tratamentos antes de se estar a pôr o tratamento mesmo com as hormonas, tentar fazer o tratamento com acupuntura e fitoterapia, primeiro ao Estado, custaria muito menos. Porque, Hum, sabes, as terapias com hormonas são caras. claro. E depois havia um maior número de vezes que as pessoas podiam tentar. Hum, E eu ainda fiz um ensaio, fiz tudo, escrevi tudo, como é que teria que ser, apresentei tudo ao meu médico e ele até gostou muito da ideia. Depois, na altura, disse-me que, com muita pena, não era, ele era o diretor na altura disso, mas tinha uma pessoa encarregada dessa área, hum. que infelizmente ela não estava aberta às terapias alternativas e tal, e a coisa ficou por aí. Se calhar agora até já tem, porque entretanto as coisas vão abrindo e as pessoas vão abrindo mentes, não sei se tem ou não. Sim. Eu sei que o IPO, por exemplo, o IPO do Porto tem reiki, fazem reiki aos pacientes e havia uma outra terapia que agora não me estou a lembrar qual é, mas reiki fazem, por exemplo. Seria Hum. espetacular a medicina chinesa também estar envolvida, porque ajudaria muito, por exemplo, no pré-tratamentos com quimioterapia, no durante e no pós. Sim, eu acho mesmo que podem ser complementares. Eu depois há coisas nas quais acredito mais, noutras nas quais Claro. acredito menos. Acho que as pessoas têm que ser equilibradas nisso. Acho que, pá, fechaste numa única coisa. Aliás, muita gente diz que, pá, que em parte o Steve Jobs foi o que complicou a situação dele. Foi ele não querer tomar Pois. medicação nenhuma e não sei o quê, porque tinha lá as crenças dele. Opá, e eu acho que deve haver um equilíbrio nisso, mas também acho sinceramente que as coisas podem ser complementares. É uma pena se fechar assim. Aliás, estavas a falar há pouco de dizeres, não sei se é chamar a pacientes ou nas tuas consultas, dizer, olha, eu pronto, fiz o que podia, se calhar era melhor ires ver outra pessoa e não sei o que, não Sim. sei o que mais. E eu uma vez, eu não sei se já te contei isto, eu tenho um problema no esófago. E estava a falar com uma amiga minha que me aconselhou a ir ver um osteopata. E eu, um osteopata por causa do esófago. Estás-me a falar de quê? E ela, não, tens que ir porque eu tinha uma amiga minha que queria engravidar e foi lá falar com ele porque ele é especial. Vai! Eu pensei assim, olha, caguei. De qualquer maneira, todo partido por causa da dança. Claro. Não me faz mal ir a um osteopata, vou. E marquei. E fui lá.
para já foi mesmo marado. Quando cheguei no sítio, aquilo parecia uma biblioteca do Indiana Jones, estás a ver? Assim, com caveiras e cenas maradas. Ah, E ele abre a porta e então, estás fixe? Entra aí. Mas, pá, como se fôssemos amigos, sei lá, há 10 anos, estás a ver? Não sei. Eu entro e ele, estás fixe? Está tudo? E eu, está tudo fixe. Olha, respiras bem, dormes bem, cenas básicas, estás a ver? Já foste operado? uhum. Partiste alguma coisa? Eu, não, sim, não sei o que. Pronto, olha, eu não vou fazer nada, vou só ver mais ou menos como é que estás, descalça, deita-te aí. Não... Pá, eu deitei-me e ele meteu as mãos perto dos meus calcanhares sem sequer me tocar. E eu falei-lhe, obviamente, quando ele me fez aquelas perguntas básicas, falei-lhe do esófago. E ele, pá, eu no esófago, sinceramente, não estou minimamente preocupado. E sempre que ia-me dizer qualquer coisa, introduzia-me ou preparava-me para aquilo que ia dizer com um conceito qualquer. Tipo, olha, eu acho que nada na vida está parado. Às vezes as pessoas olham para uma parede ou para uma pedra e acham que isto não mexe, não evolui, não sai do sítio, mas não é assim. As pedras e os muros também envelhecem, evoluem, não sei o quê, tá. E ele, está tudo. Ok. e, e ele, e eu estou a sentir aqui uma parte em ti que está assim um bocado parada. E essa parte que me preocupa, que era assim perto da apêndice. Uhum, E pronto, olha, lá falou comigo, disse cenas super interessantes e eu meti-me numa posição quase que de observador, sabes? Não, uhum. Sim, sim, sim. ok, não vou pensar se acredita ou se deixa de acreditar, não quero saber. Ele tem a experiência dele, tem as crenças dele, eu tenho as minhas experiências. Fala, e depois se houver qualquer coisa de fixe de aprender com isto tudo e de aprender qualquer coisa, ou então nada e não faz mal. Uh, mas a parte fixe que eu ia dizer é que ele disse-me no fim: olha, eu por mim não precisas de voltar mais cá. Estás fixe, estás bem. E se voltares será só por curiosidade, porque tu talvez queiras ter mais respostas ou ouvir mais de qualquer coisa, mas por mim não precisas voltar mais cá. E fui lá uma segunda vez porque achei mesmo curioso, Tu queres mas, respostas mas gostei do facto de ele dizer: olha, não venhas mais, da não universidade. precisas, Sim, sim. não estás fixe. O que é raro. Olha, e eu acho que é uma coisa que se nota, sim, honestamente, eu acho que se nota muito quando tu estás. ahm, Porque imagina, tu vais a uma sessão de medicina chinesa e não fazes ideia quantas sessões são precisas, não é? Tu não, à partida não sabes, for a primeira vez. Uhum, E, e eu te posso dizer que são 5, como posso dizer que são 100. uhum, Tu vais dizer-me assim, ok, está bem. O número que eu te disser é o número que tu vais meter na cabeça. sim, E é o número que tu vais dizer, ok, certo. sim. Hum, e por isso eu acho sempre indecente quando me apercebo ou me apercebi de colegas que normalmente nós fazemos assim, dependendo das patologias. Há patologias que podem ser numa sessão, há Hum, patologias que podem ser em 3, hum, mas normalmente fazes 5 sessões. Em 5 sessões, por exemplo, se forem traumatológicas, tens que ver melhorias, hum. percebes? E depois mais outras 5 para consolidar. Consolidar-me. Pronto, Hum. normalmente. Depois se forem tratamentos de doenças, como é que se diz? Não é degenerativas, doenças contínuas, como é que se chama isso agora? Está-me a falhar Crónicas. crónicas, então Hum, aí tens que fazer, pronto, um seguimento diferente e às vezes até hum, passas a fazer uma ação por mês, durante X hum, tempo, pronto, isso é diferente. Mas eu acho sempre indecente quando tu, imagina que tu vais lá com um torcicolo e eu faço as 5 sessões, se eu não vejo melhoria, das duas uma, ou chego às 5 sessões e te digo assim, ok, a abordagem que eu fiz não está correta, vou hum, experimentar outra, e vejo se tu estás hum, aberto a isso, hum, ou então digo-te, olha, eu não estou a conseguir, é melhor ires do outro lado. hum, Do que, percebes, estar aqui tipo, está ótimo, tu não sentes que estás ótimo, hum. mas eu estou-te ali, a Lauria, sabes, a adorar a pílula, como se Sim, diz. sim, sim. Não, olha, mas isto é Hum, normal, isto porque agora e tal, porque eu sei que à partida tu podes não saber a linguagem que eu te estou a dizer, então eu posso enganar-te, não é enganar, mas posso estar ali a enganhar claro. para meu belo, A pronto, cometa a para que cabeça, não é como se diz. percebes?
para que eu vá tendo mais sessões e tu vais pagando, não são baratas as sessões, não é? E tu vais pagando, vais pagando, vais pagando, vais pagando. Claro que há uma altura que vai estar melhor, Hum. mas quero dizer, ou Não, isso é isso, má ou onda, isso é má onda, é, meu. Eu detesto isso, detesto esse tipo de é, coisas. E, aliás, é uma cena, não vale a pena estarmos a perder tempo a falar disso cá, mas quer dizer, agora, mas se há uma coisa que me revolta é as pessoas que tiram partido da ignorância dos outros. Pá, dos gajos que chamas porque tens um problema qualquer em casa, que seja da eletricidade ou disto ou daquilo, e vão à casa de velhotes e dizem, é preciso mudar tudo, é preciso... Seja o que for, detesto essas merdas. Mas há uma cena que me deixa curioso em relação a essas coisas da medicina chinesa. Para já, não faço a mínima ideia. Como é que eles olham para o exercício físico? O Tai Chi está diretamente ligado à medicina chinesa ou nada tá, a ver? Ou... não tem ligação. Ok. Ou seja, eles valorizam isso, aconselham isso, Valorizo. Porque o Tai praticam isso. Chi, em teoria, por acaso eu achei no meu curso que o Tai Chi foi muito pouco explorado. Foi quase como uma disciplina que tu passaste levemente para, se tiveres curiosidade, depois continuares à parte. Hum. Fiquei um bocado decepcionada nesse aspecto. Mas o Tai Chi está, porque o Tai Chi o que tu fazes é estar constantemente a mexer os meridianos. Dizem que é Tu uma estás a... forma de meditação dinâmica, não é? Claro, claro. Hum, Então tu estás sempre a acalmar a mente e a trazer a mente ao momento presente, ao mesmo tempo que os teus meridianos estão a fluir, e então é como se tu vais conseguindo reequilibrar os meridianos de forma contínua, digamos hum, assim. hum, Vais fluindo. E depois as formas que tu fazes dos animais, da natureza, é para tu estares em consonância com a natureza, é para tu conseguires perceber de onde vens, para onde vais hum. e a que é que pretendes. E vocês têm outras formas de meditação? Estudaram meditação? Não, não, Ah, isso é pena. não, 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 não. Porque está completamente ligado à cultura, não é? Cultura chinesa, não Sim, é? sim, sim. Não. Mas essa parte foi uma coisa que desenvolveste, esse lado mais físico da medicina chinesa, e isso ajudou-te como atriz? Ou nunca misturaste as duas coisas? Ou conseguiste tirar proveito daquilo que aprendeste? Tipo, Olha, na altura, por acaso, quando eu depois estava a fazer o curso e soube que no, tem coisas que têm muita piada, é mesmo onde a tua mente está focada. Eu, entretanto, eu vivi em 500 casas no tempo que vivi fora, mas numa das casas que eu vivi havia um jardim perto e eu passava lá todos os dias para ir para o metro, adorava passar lá e nunca me apercebi de um grupo de pessoas que se juntava às 8 da manhã e às 8 da tarde, todos os dias ali. hum, Nunca. E hum, passei lá várias vezes. E depois estava a fazer o curso de Medicina Tradicional Chinesa, devia estar para aí no terceiro ano, acho eu, ou no final do segundo, não interessa. E a determinado dia ia a passar e apercebi-me desse grupo. E hum, apercebi-me que havia um senhor, mas um senhor muito mais velho, dos seus 80, hum, e que fazia movimentos de Tai Chi. E eu pensei assim, que fixe, eles estão a fazer Tai Chi. E aproximei-me. hum, E fui lá, assim, lentamente, e perguntei, então, eles estavam a acabar, e o senhor disse-me que ele, que praticava Tai Chi há uns 25 anos, e que praticava todos os dias, impertrivelmente, naquele jardim, fizesse chuva, demais, fizesse sol, demais. sabe? Fizesse chuva, fizesse sol, e então começou a concentrar pessoas à volta dele. Veio uma vizinha que passou e perguntou se podia fazer com ele, depois veio outro, depois veio outro. Demais. Eram várias mulheres, por acaso. Outro data, e tinha um círculo de pessoas que se juntavam. Sim. E ele disse, claro, que podes juntar-te, estou aqui. E eu, na altura, até lhe perguntei assim, e quanto é que eu tenho que pagar? E ele Pois é. riu-se, sabes? Ele riu-se e disse assim, tu pagas às árvores por aproveitar a sombra? Demais. Mas Eu quer disse, dizer, que não, aquelas imagens que se vê nos parques em China, e esse pessoal todo, ninguém paga? não. Esses não sei, mas à partida não. À partida tu juntas-te para fazer em conjunto uma coisa. E ele teve piada que ele disse, tu pagas a árvore para te aproveitares da sombra? E eu ri-me, sabes? Pensei assim, Sim, não, não tem demais. lógica É nenhuma, super sabes? sábio, claro. E eu, não. E ele disse, pronto, eu estou a fazer isto para o meu bem e tu vens para fazer para o teu bem. E, Demais. então, e depois disse, e então junto, vamos fazer para o bem de todos. E eu,
Pronto. Foi um senhor que eu pensei assim, eu quero estar à tua beira todos os dias, a toda a hora, sabe? Pensei assim, como é que eu tenho que sugar este homem? Pronto. E então comecei a ir e foi através desse senhor que eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E depois ele era mesmo um homem muito interessante, tinha uma experiência de vida super interessante. Espanhol, então? Eh, espanhol, mas tinha vivido muitos anos na China, depois tinha estado no Japão, depois tinha, pronto, Ok, era engenheiro. ok. Tinha feito pontos aqui, ali e acolá. Hum. E então foi muito interessante porque foi através desse homem, na realidade. E foi muito bonito, porque ele deu-me não só a ideia de Tai Chi, como do espírito de Tai Chi, que é mesmo o estares. Bem, era tão espírito de estás a fluir, sabes? Tens que fluir com a respiração, fluir o movimento, fluir de umas coisas para as outras, que se havia alguma pessoa que. Sabes que nós temos muito esta tendência de posso sair, desculpa, não quero que te chateies, não é que Sim, eu não sim, sim, esteja a sim. gostar, Sim, sim. eu não queria interromper, Sim, sabes? Ele ficava sempre muito surpreso. Se alguém dizia assim, eu peço desculpa, eu se calhar tenho que ir mais cedo hoje. Ele sim. ficava a olhar sempre e dizia assim, mas porquê é que isto tem que ser a nossa realidade? É a tua. Sabes, como dizendo, sai, só tens que Pô, sair. que paz de espírito. Porque, olha, era incrível, porque ele às vezes e trazia sempre assim umas coisas, mas não eram forçadas, porque às vezes tu notas que há pessoas que são forçadas a Sim, trazer que já estas. leram aquela merda e estão-te a dizer É, uma não, cena. ele dizia coisas muito engraçadas e muito simples, que ele dizia assim, então mas tens que ir, vai, o pássaro também vai e vem do ninho e não pergunta a ninguém. E tu pensavas assim, ok. Então depois eu percebi-me que havia pessoas que iam e vinham desta prática, faziam Hum, dias seguidos, outras vezes não faziam. hum, Percebes? Sem, demais. Acabamos aqui? se calhar. Vai lá então, coragem.